Vem cá, reparou aí, primeiro plano neste vídeo, na tela cheia, o site da Instabet. Este é o FC Dicas, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Com o apoio da Instabet, nós estamos chegando, e a Instabet que está conosco também aqui no Apostas FC, no nosso bolão. R$5.000 nesta rodada no Campeonato Brasileiro. O link está aqui na descrição. Eu estou sempre muito bem acompanhado aqui no FC Dicas. Aqui embaixo está o nosso mito, Lucas Tadioto. Como vai, meu caro? Salve, meu querido, tudo jóia? Estamos aí mais uma vez trazendo os palpites para esses jogos aí desse sabadão. No domingo não teremos rodada, porque teremos segundo turno das eleições municipais. Na segunda, teremos a continuação da rodada do Campeonato Brasileiro com outro vídeo aqui trazendo só os jogos da segunda-feira. Então, se você quiser receber esse conteúdo, já recomendo a todo mundo aí que ative o sininho para receber as notificações aí de todos os conteúdos novos que a gente traz aqui no canal. E se você não for inscrito, obviamente se inscreva clicando nesse botãozinho aqui abaixo para se transformar num seguidor do Apostas FC e nos ajudar a continuar crescendo, a continuar produzindo conteúdo. Bora lá, meu querido, temos jogos aí para analisar, né? Sem dúvida. Recadinho rápido só. Você que comentou nos vídeos da semana passada, aliás, desta semana, né? No começo da semana, nos vídeos da Champions e da Libertadores, sorteio das duas camisetas da Betfair já foi feito, tá lá no nosso Telegram, hein? Então corre lá no Telegram para saber se você ganhou a camiseta da Betfair. Primeiro jogo é Santos e Sport Recife, 5 horas da tarde, neste sábado, na Vila Belmiro. Esse jogo aqui a gente tem o Santos cansado aí, né, de um jogo contra a LDU lá no Equador, um jogo bem difícil, que o Santos trouxe um bom resultado aí para poder decidir na Libertadores. Tem alguns problemas ainda, obviamente os desfalques por Covid, que o Santos enfrentou um surto agora há pouco tempo atrás, já estão aí praticamente todos disponíveis novamente para serem utilizados. A grande questão é o treinador Cuca, que desses casos infectados por Covid-19 foi um dos que teve mais problemas, acabou sendo internado e tal. Ainda não se sabe se ele vai estar podendo treinar a equipe na beira do campo. A exemplo do técnico do Sport também, o Jair Ventura, que foi diagnosticado com Covid e está fora desse confronto contra o Santos, né? O Sport que teve um momento interessante no campeonato logo que o Jair Ventura chegou, depois retornou àquela região mais complicada ali, que a gente chama a zona da confusão ali na tabela do Brasileiro. Precisa somar pontos para sair dessa situação e, portanto, precisa buscar o jogo fora de casa contra o Santos aí, o que pode ser um problema para o Sport também, porque o Santos é uma equipe que tem muito esse jogo de saída em contra-ataque, em velocidade aí, principalmente com o Marinho, que é hoje o grande jogador da equipe do Santos, chuta muito bem de fora da área, e o Santos também tem a qualidade da bola parada. Para mim, o Santos é favorito para esse jogo. A minha sugestão pré-live é menos 0,75, handicap asiático a favor do Peixe, está pagando 1,90, qualquer odd acima de 1,90 eu acho uma boa cotação para entrar nesse menos 0,75 asiático a favor do Santos. No mesmo horário, às 5 horas, o Palmeiras recebe o Atlético Paranaense, os dois times com problemas de Covid, enfim, bom, quem não tem hoje em dia, né, no futebol brasileiro, mas enfim, Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque. Palmeiras aqui está numa situação um pouco mais acima na tabela, brigando aí para chegar próximo à liderança do campeonato, né? Vem fazendo uma campanha interessante aí nos últimos jogos, conseguindo uma sequência boa de vitórias, acabou perdendo para o Goiás na última rodada, justamente por essa questão do Covid-19 que assolou a equipe aí, deixou o Palmeiras sem 20 atletas. Acho que até aqui no Campeonato Brasileiro foi a equipe que enfrentou mais problemas, né? Que teve mais jogadores ausentes aí devido ao coronavírus. E o Atlético Paranaense agora está enfrentando um problema parecido. Tem 8 desfalques na equipe que testaram positivo para a Covid-19. O Palmeiras tem o retorno de alguns jogadores importantes que estavam aí afastados também por esse motivo. E a tendência é que o Palmeiras busque a vitória dentro de casa, embora o Atlético Paranaense também esteja numa fase interessante aí de retomada no Campeonato Brasileiro, com uma sequência bem bacana aí de jogos, se não vencendo todos os jogos, mas os que não venceu apresentando também um bom futebol.
Eu gostaria de trabalhar alguma coisa para o lado do Palmeiras aqui, porque acho que o Palmeiras é favorito, mas para mim é um jogo muito aberto, um jogo de boas possibilidades de gols, e as odds para over aqui nesse jogo estão bem atrativas também. Então eu penso em trabalhar o over 2,25, né, o mercado de total asiático que não tem em algumas casas de apostas, mas você pode optar também pelo over 2, caso seja um pouco mais conservador, ou mesmo pelo over 2,5, que também vai estar com uma cotação interessante. O over 2,25, que é a minha escolha para entrar pré-live aqui, está pagando 1,95, que eu acho uma cotação interessante também para trabalhar gols em Palmeiras e Atlético Paranaense. 7 horas da noite, na Fonte Nova, tem o clássico tricolor. Tricolor baiano, Bahia, recebendo o tricolor paulista, o São Paulo. Aqui a gente tem o time do Bahia com o Mano Menezes conseguindo uma constância, digamos assim, dentro do campeonato, apresentando um futebol mais próximo daquilo que é o desejado pelo Mano Menezes. Tem feito bons jogos aí contra adversários ali daquela parte mais meio de tabela, ali onde o Bahia também se encontra. Então, confrontos diretos, o Bahia tem se saído muito bem. Agora vai enfrentar o São Paulo, que é um postulante a título, né? E o Bahia, por uma característica do Mano Menezes como treinador, também explora muito o jogo reativo. Ele dá a bola para o adversário jogar, fecha a casinha e sai sempre que possível com bons contra-ataques, com bolas de velocidade. Explora muito o Cleison, que é um jogador de lado de campo que tem muita velocidade. Tem também o Rossi, que tem um estilo parecido, e o Gilberto lá na frente, que é o jogador terminal. Então tem uma estrutura de jogo bem consolidada, assim, o Bahia, né? Já o São Paulo é uma equipe que vem mostrando aí um trabalho muito interessante nas mãos do Diniz, pelo fato de não ter Libertadores no meio de semana, teve também a semana tranquila para poder trabalhar, né? E foca agora no Campeonato Brasileiro. Tem alguns desfalques importantes, como é o caso do Diego Costa e do Bruno Alves. Esse primeiro suspenso por cartão no último jogo, e o segundo também teve diagnosticado Covid-19, mas tem o retorno do Brenner, que é um jogador que estava em excelente fase, marcando muitos gols, e agora está de volta, disponível aí para o Diniz poder colocá-lo em campo. Eu gosto bastante do Bahia, dupla chance nesse jogo, porque o Bahia é o mandante, né, joga em casa, está numa fase bem interessante e tem essa estrutura de uma defesa com bastante jogadores, uma defesa sólida, que permite ao Bahia suportar uma pressão que com certeza o São Paulo vai impor, né? Então, Bahia para vencer ou empatar pagando 1,75 é a minha entrada para esse jogo. Show de bola! E para encerrar a rodada, no sábado, 9 horas da noite, em Goiânia, o Atlético Goianiense recebendo o Internacional de Porto Alegre. Falamos já em outros momentos aqui da má fase que vive o Internacional, teve problemas aí depois que o seu treinador pediu demissão, foi treinar na Espanha e trouxe o Abel Braga, uma saída de emergência assim, que o Internacional conseguiu colocar, pelo menos para tocar até o final da temporada. O Internacional não vinha bem, mas aí com a fatalidade aí do falecimento do Diego Maradona, o jogo contra o Boca Juniors, que era o grande jogo da Libertadores nessa rodada, foi adiado, né? E o Internacional teve a semana cheia para treinar. Acho que isso pode fazer diferença, sim, para que o Abel Braga consiga arrumar melhor esse sistema de jogo do Inter e colocar um time bem competitivo em campo contra o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, que é uma equipe que faz bons jogos aí quando joga contra times da parte de cima da tabela. Então é bom ficar ligado, e é por isso que eu prefiro fazer entradas em live nesse jogo e não trouxe nada pré-live para a gente trabalhar nessa partida de Goianiense e Inter. Muito bem, jogos de sábado passados a limpo aqui no AFC Dicas. Te inscreve no canal, ativa o sininho, porque muito em breve teremos o vídeo com os jogos da segunda-feira. São 3 partidas na segunda-feira, completando a rodada, e tem Pix do Tadioto aqui também no canal do Apostas FC. Meu caro, valeu, a gente volta em muito breve com mais um vídeo, com o vídeo dos jogos de segunda. Com certeza, logo mais estamos aí de volta. Um grande abraço e até logo mais. E eu te espero lá. Valeu, galera. Forte abraço.